Mundo afora, direto de Londres, Felipe Killing. Hora de conversar com o Felipe Killing. Para quem nos acompanha pela internet, já vai amanhecendo aqui no Capitólio, vai melhorando o astral, né? Já não é mais aquela madrugada solitária, a gente já vê gente correndo pelas ruas, o pessoal fazendo exercício, os primeiros trabalhadores. O Killing que é contente, que é quase hora do almoço, o fuso é favorável. O Killing começou ontem aqui, o horário de inverno, você acredita? Aumentou um pouquinho mais a diferença entre Brasil e Estados Unidos. Que horas são aí, meu irmão? Bom dia. Tudo bom, Megali? Bom dia a você, Sheila, Carla e a todos que nos acompanham. Mas olha, que cenário bonito, viu? Por aqui também teve uma mudança no relógio, né? Agora estou apenas 3 horas à frente do horário de Brasília, agora quase 11h10 por aqui. Mas olha, Megali, você está num amanhecer do dia aí maravilhoso. Gente, eu não sei o que está mais bonito. O amanhecer ali, Megali... Ou Felipe Killing, que tá na estica hoje, caramba. O que vai ter hoje, Killing, na sua pauta, entrevista de emprego? Aqui é o cenário, né? Tudo ao lado é o Killing. É um elogio da Carla, não é pra qualquer um, viu? Mas hoje em casa minha esposa fez a mesma pergunta: o que tá acontecendo que você tá assim todo na estica? Eu falei, olha, tem eleição nos Estados Unidos, eu vou falar, né? Então, sei lá, vou colocar uma roupa mais elegante. Vai dar uma passada na BBC depois pra fazer uma entrevista e vai... Eleição americana? Né? Entendeu? Tá querendo roubar a cena, né? Eu senti um pouco. Ô, Killing, e aí, como é que é? Porque tem interferência na Europa aqui, a Europa tá querendo acompanhar. Pera aí que a gente tá com um delayzinho. Como é que tá a expectativa aí na Europa por essa eleição aqui nos Estados Unidos? Tá bem grande, viu, Megali? Porque a Europa vai sofrer as consequências, seja quem for o vencedor. A Europa tem 2 questões em que são prioridades, né? Primeiro, segurança. O Donald Trump já chegou a ameaçar sair da OTAN, Aliança Militar do Atlântico Norte. Isso foi antes da invasão da Rússia à Ucrânia, mas ele também não promete apoio irrestrito ao governo de Kiev. E se isso de fato acontecer, os Estados Unidos diminuírem o envio de dinheiro à Ucrânia, isso vai fazer com que a Europa tenha que preencher essa lacuna, porque é uma guerra que acontece no quintal da União Europeia. E diversos analistas afirmam que se a Rússia ganhar terreno e talvez ganhar essa guerra contra a Ucrânia, vai tentar conquistar outros países, sobretudo os países bálticos. A Europa também tem uma questão muito importante que é economia, claro. E por quê? Porque os Estados Unidos são os principais parceiros comerciais da Europa. A China chegou a assumir o posto de principal parceira comercial, mas em 2022 os americanos retomaram essa posição. E o Donald Trump tem aquele slogan de American First, então ele fala em aumentar as tarifas. Aumentando as tarifas, os produtos europeus vão ficar mais caros, menos competitivos. Ele também é um político imprevisível e isso faz com que a Europa não saiba exatamente o caminho que os Estados Unidos vão tomar caso ele vença. A Kamala Harris já prometeu manter boa parte da política externa de Joe Biden. E essa aliança transatlântica tem sido boa durante o governo Biden. No primeiro governo de Donald Trump, né, teve uma relação bastante estremecida, inclusive quando ele veio aqui ao continente, né, várias imagens circularam de políticos meio que ignorando Donald Trump. Teve, claro, um mal-estar por aqui. Então, os europeus, eles não têm escolha, mas se pudessem escolher, votariam em Kamala Harris, sobretudo pela questão de defesa e também de economia. Mas o Trump é um político que também é imprevisível. Talvez ele fale, olha, eu vou aumentar tarifas, mas não para a União Europeia. E aí você vai ter um resultado oposto. Os produtos europeus vão ficar bastante atrativos para o mercado americano. Mas lá em Bruxelas, que é onde fica a sede do Parlamento Europeu, a maioria dos políticos fala abertamente: preferiríamos Kamala Harris. Então, por aqui o pessoal está acompanhando de perto aí essa eleição que está bem disputada, está imprevisível, difícil saber quem vai ganhar, mas uma preferência clara por aqui é em Kamala Harris. Você sabe que os próprios apoiadores do Trump, que ele tem demonstrado preocupação, isso aí a gente vê até nos canais de TV,
que são explicitamente mais favoráveis, né, ao candidato republicano na Fox News, por exemplo. Os próprios apoiadores, isso tudo, né, informação de coxia, de bastidores, estão demonstrando preocupação e já teriam até alertado o ex-presidente de que ele tem radicalizado demais o discurso. Ele já disse, por exemplo, que não pretende respeitar as regras democráticas em seu primeiro dia, né? Perguntaram a ele se ele usaria a presidência para tomar alguma medida autoritária. E aí ele brincou, né? Só no primeiro dia, mas ele brincou e não riu, e não desmentiu, e não disse é brincadeira, é claro que eu nunca faria isso. Ficou o dito pelo não dito, ou melhor, o dito pelo dito. Ontem, no discurso, ele aprontou duas, disse uma: não deveria ter deixado a presidência 4 anos atrás, como se isso fosse uma alternativa. E 2, que essa eleição tem que ser resolvida até o final da noite de terça-feira, até o final da noite de amanhã. Caso contrário, e aí ele interrompe a frase e diz: esses caras são os pilantras, sugerindo uma fraude. É claro que todo mundo gostaria que a eleição estivesse definida até amanhã à noite. Agora, amanhã à noite ainda haverá gente votando. Às 10 horas da noite, aqui no horário da Costa Leste, as pessoas vão estar acabando de votar em Los Angeles, em São Francisco. Então, não haverá tempo hábil para que isso aconteça, e os Estados Unidos não têm um sistema de votação e de contagem de votos como o brasileiro, né? Os americanos têm o que têm, né? E tendo o que eles têm, não é factível imaginar que a eleição esteja definida até amanhã. Então a sugestão de Trump, obviamente, é de que, se não houver a divulgação desse resultado, ele vai se declarar o vencedor e ponto final. Ele está passando já do ponto da sugestão para frase explícita, né? Deixando claro ali um sentimento antidemocrático e autoritário, intenções que são perigosas, né? Que não são palatáveis para boa parte do eleitorado americano. Eu peguei um táxi ontem e eu perguntei o cara puxou papo, a gente conversou, eu perguntei para ele em quem ele votaria. Primeiro eu disse que ia trabalhar na eleição, ele falou: então você vai se divertir bastante. Aí eu perguntei: você, em quem você vai votar? Ele falou: vou votar amanhã pelo correio na Câmara. Eu até gostaria, me disse o taxista, de votar no republicano. Eu votaria no Mitt Romney, Mitt Romney foi o candidato derrotado pelo Barack Obama em 2012. Votaria até no George W. Bush, embora seja um democrata, por causa da economia, mas eu não consigo votar no Donald Trump. Então o Trump perde muitos votos, né, com esse discurso muito radicalizado, votos que poderiam ir para ele. E essa tem sido uma grande preocupação das pessoas próximas ao ex-presidente. Quando eu embarquei aqui para os Estados Unidos na sexta-feira, havia um clima mais pró-Trump, né, circulando nos Estados Unidos, segundo os relatos de quem estava por aqui, o Barão, por exemplo. Agora a gente já sente um arzinho um pouquinho mais confiante da campanha da Câmara e um pouco mais desconfiado do Donald Trump. Vai ser uma eleição como nenhuma outra, ou talvez tão apertada quanto aquela de 2000, que quem era vivo naquela época se lembra da contagem dos votos na Flórida, Suprema Corte, enfim. Apertem os cintos, Killing. Um bom trabalho para você, até amanhã. Para você também, vai ter muito trabalho pela frente e certamente você vai se divertir, viu, Megali? Até mais. Tomara.